Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nessa noite de quinta-feira, nós vamos fazer o estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 8º, cujo título é Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É um texto bastante interessante, né? E que a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vem nos socorrer para entendermos a profundidade, né, da compreensão do que quis dizer Jesus naquela época. Porque tudo que ele nos ensinou como um código moral imperecível para uma existência, muitas existências, uma vida inteira de labuta e luta na Terra. Então vamos nos preparar para nós conseguirmos todos juntos penetrar o pensamento profundo dessa irmã tão carinhosa, tão terna, que nos ajuda a socorrer o nosso próprio entendimento a respeito de passagens que por muitos séculos, se não por milênios, ela foi compreendida e ainda é, infelizmente, por um prisma totalmente materialista. Então, nós vamos imprimir essa compreensão sobre o ponto de vista dualista e sobre o ponto de vista do amor imenso de Jesus. Então, vamos dar início ao nosso trabalho fazendo uma oração para que possamos nos conectar com os amigos espirituais que nos ajudam, que nos socorrem para compreendermos a profundidade das lições de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura desse texto que está em Mateus, no capítulo 18, como também no capítulo 5º. No capítulo 18, ele está do item 6 ao item 11, o versículo 6º ao 11. Também está no capítulo 5º, né, no versículo 29 e 30. Nós vamos lembrar que esse texto ele está inserido nas bem-aventuranças, onde Jesus mostra, nesse texto maravilhoso, inúmeras analogias. Ele traz, quando ele disserta a respeito das bem-aventuranças, muitos conselhos para o nosso comportamento aqui na existência na Terra. Então, toda interpretação do nosso Evangelho é uma interpretação que vai partir não do monismo, né? O entendimento de que só há corpo e enquanto corpo nós mergulhamos no materialismo, mas no entendimento de que nós somos corpo e espírito, na compreensão de que corpo renasce muitas vezes e que espírito é um só. Então, as muitas reencarnações, elas traduzem aquela orientação de equilíbrio, de harmonia, que vai nos colocar fora da compreensão daquela compreensão antiga, né? Uma compreensão judaica, de que nós morremos, nascemos, a vida é uma só, nós morremos e temos poucas escolhas, porque essas escolhas elas não são designadas pela nossa vontade, são designadas pela vontade do Pai. Isso é uma compreensão, né, de que ou vamos para o inferno se somos pecadores, aí é problemático, porque na Terra a maioria de nós
né, somos ainda muito imperfeitos. Então, tem gente imperfeita, gente quase imperfeita, gente muito imperfeita. Como é que nós vamos saber isso? Cada um vai fazendo sua avaliação para entender e mensurar qual é a extensão daquilo que nós fazemos, que é o nosso comportamento, é a nossa intenção. Quando eu falo nosso comportamento, nossa intenção, eu estou falando do espírito imortal, não é do corpo. O corpo é uma vestimenta temporária que nós vamos nos expressar em cada existência. E como aqui na Terra, né, esse planeta de expiações e provas, então a gente está sempre em reajustamento do que fizemos de errado para os nossos irmãos em outras existências, porque aí no modelo espírita nós adotamos, né? Nós, quando eu digo, são os espíritos superiores que orientaram, né, toda a existência aqui na Terra. E esses espíritos superiores não vieram só para trabalhar com Allan Kardec. Eles estão aí de todos os tempos, porque afinal de contas, a Terra é um planeta cujo ser maior, né, é Jesus, que aglomerou os átomos, que fez nascer esse planeta e aqui pediu a Deus, com muita simplicidade e humildade, para arrebanhar esses seres que somos nós e trazer para a morada terrestre. E aqui então, para que possamos aprender as lições do amor, da compaixão, da piedade, da indulgência, da benevolência, do perdão das ofensas. E assim nós estamos procurando colocar em prática essas magnânimas lições de Jesus homem, né? Como ele mesmo se expressa, o próprio Jesus, e como a nossa irmã Joana de Ângeles sempre se refere a essa trajetória que foi curta de ensinamentos no nosso entendimento, mas tão profunda, que até hoje a gente se debate na compreensão desses temas. E é um desses temas que nós vamos tratar hoje à noite. Então vamos ver lá o texto de Mateus. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Olhe bem, nós estamos lendo com a ótica da reencarnação, né? Então a gente já está vendo que essa recomendação de Jesus é uma alegoria que dura a eternidade, né? Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que eles atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Olha, essa expressão ai, quando nós encontrarmos no Evangelho, né, ela significa um lamento de Jesus. É Jesus lamentando quando nós escolhemos agir errado. E a gente sabe quando a gente age errado e quando nós agimos certo. É algo que está em nossa consciência. Quando somos criados por Deus, no momento dessa criação já vem conosco esse pacote, né, que é o traço consciencial. Qual é o significado disso? É que o nosso entendimento no decorrer do tempo ele será aclarado a respeito do que é certo e do que é errado. Então, nós sabemos o que é um comportamento certo e o que é um comportamento errado. Olha, gente, mas eu quero chamar a atenção aqui. O nosso, viu? Não é para nós jogarmos para os outros, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, né, no trabalho, na cidade, em nosso bairro, em nossa rua. Não, as pessoas que trabalham conosco, que nos ajudam nas tarefas. Não é isso. Porque todas as vezes que eu observo, né, o comportamento dos outros, emitindo um julgamento de desvalor,
Todas essas vezes eu projeto no outro o que tem dentro de mim. Por isso a recomendação hoje, né, que não é de hoje, de 2020, mas é desde algumas décadas para cá, da questão do mergulho em você mesmo para descobrir a razão pela qual você está colocando o outro na questão do julgamento. Então aprendemos sobre o ai, né? O ai sempre será um lamento de Jesus a respeito de nossos comportamentos que fogem ao dever, que fogem à ética, que fogem à moral cristã. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Aqui Jesus usa a criança como um modelo, né, de inocência e de simplicidade. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Vocês estão vendo aqui porque é que a nossa irmã Joana de Ângeles sempre se refere a Jesus como o homem Jesus, Jesus homem. Olhe, nesse trecho aqui, foi o próprio Jesus que disse, o Filho do Homem. Jesus não se colocou no lugar de Deus, nem disse que ele era Deus. Ele disse que ele era o Filho do Homem. Por isso, homem Jesus, por isso Jesus homem. Está aqui o fundamento da nossa irmã Joana de Ângeles, está sempre se referindo a esse espírito magnânimo, né? Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, como o homem Jesus, Jesus homem. Então, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, então a gente tem mão, pé e olho. Arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Por que esse texto foi aqui uma escolha dos espíritos, juntamente com Allan Kardec, para explicar a respeito de escândalos, né? Escândalos aqui a gente vai ter uma compreensão que é tudo aquilo, na compreensão da psicologia profunda, que a sombra ainda mostra em nosso comportamento. A sombra é essa parte do aparelho psíquico, né, em que é a nossa parte negativa, aquela parte que nós não conseguimos ainda trabalhar bem para então colocarmos em prática aquilo que o Pai Nosso nos ensina. Né? O Pai Nosso é uma oração completa, curta, profunda, completa, que nós repetimos a maioria das vezes da boca para fora e temos muita dificuldade em colocar em prática. Já imaginou quando nós formos colocar em prática, quando a gente tiver essa condição moral de colocar em prática o que Jesus nos recomendou no Pai Nosso? Né? Porque ele termina assim, não nos deixeis cair em tentação, é uma súplica dos seres humanos na Terra, aqueles, né, que têm a compreensão dos ensinamentos de Jesus, que é o povo do Ocidente, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E a gente diz que assim seja, tá vendo? Então, gente, essa súplica no final, a gente precisa sempre lembrar dela, não é? Porque ela é o resultado do reconhecimento da nossa imperfeição. Se a gente reconhece o tamanho da nossa imperfeição, nós não julgamos os outros. Ou então a gente vai diminuindo esse julgamento. Porque Jesus já nos ensinou, não pequeis por pensamentos, palavras e obras. Então, são 3 dimensões específicas. Então, ele diz que nós não devemos ser hipócritas, né? Usar a máscara, a persona
para encobrir aquilo que realmente somos. Que mais dia menos dia nós vamos nos desnudar e aparecer em nossos comentários, em nossas ações, como aquele que realmente nós somos. E aí a gente deixa, né, que os instintos agressivos eles tomem conta de nossa personalidade e não temos condições de esconder por muito tempo aquilo que realmente nós somos. Então, está aqui essa lindíssima lição, porque ela foi resultado de uma pergunta dos discípulos. Os discípulos um dia, perguntando a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam ali disputando, né, em razão da compreensão judaica, que aí é o Antigo Testamento, é o Velho Testamento, quem estaria junto de Deus, quem já estava em condições de depois da morte estar junto de Deus e direto para o céu. Eles queriam isso, eles queriam saber disso. Então havia uma disputa ali de vaidade, né? E Jesus conhecia muito bem todos eles. Então Jesus, para responder a essa pergunta, ele fala, ele diz, ele mostra a respeito dos escândalos. Quando nós vamos fazer o trabalho, que esse texto aí do capítulo 7 é um texto grande, né? Ele é um texto grande que a gente precisa ler e estudar com muita atenção, porque é um discurso de advertência. Esse discurso de advertência de Jesus é um discurso que nós não podemos esquecer, que Jesus nos adverte o tempo todo a respeito do nosso comportamento, do nosso pensamento. E é também uma alegoria de sabedoria. A alegoria de sabedoria, né, é que Jesus sempre cuidadoso, um amigo amoroso que está a nos guiar sobre todas as veredas da nossa existência, especificamente aquelas que atrasam nosso processo evolutivo, e nós então ficamos presos nas malhas, como diz Joana, das ondas vibratórias que nós emitimos. Se a onda vibratória, e a maioria é negativa, nós precisamos transformar essas ondas negativas em ondas vibratórias positivas. E como é que nós vamos fazer isso? Então, ela nos ensina que nós não podemos lamentar. A vida não é um lamento. Ela diz que a vida é felicidade e gratidão. Ah, que coisa linda. Então, todos os dias, em todas as dificuldades, em todos os momentos, nós precisamos estar conectados com as forças cósmicas que nos dirigem, né? Tudo que mandamos em ondas vibratórias para as forças cósmicas, que é o universo de Deus, retorna para nós, né, em forma de equilíbrio, de harmonia interna, que vai nos levando por caminhos mais seguros. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles nos dá esse conselho esplêndido. Nesse capítulo 8, nós temos apenas 2 instruções dos Espíritos e temos 4 textos, né, grandes textos, né, que são grandes temas desenvolvidos pelo nosso irmão Allan Kardec. Cada um desses temas se desdobram em subtemas. Então, os subtemas estão ligados ao tema e a gente precisa estudar todos os subtemas para entender o tema. Porque se nós formos estudar só o trechinho, talvez a gente tenha alguma dificuldade de compreensão. E aí nós vamos cometer um engano de entendimento. Que engano é esse? É querer traduzir ao pé da letra o que Jesus disse. Se é uma alegoria, existe uma compreensão por trás do texto. E essa compreensão, ela será do tamanho do nosso crescimento
racional e do nosso crescimento moral. Porque se nós formos compreender só com a compreensão racional, nós vamos intelectualizar. E intelectualizamos, nós vamos continuar nadando nos mesmos erros, né, do comportamento de sombra que nós ainda utilizamos para viver na Terra. Joana de Ângeles nos ensina que nós não precisamos disso. Não precisamos de comportamento de sombra. A gente precisa mergulhar, parar. Por que eu estou pensando isso de fulano? Por que eu estou pensando isso de cicrano? O que eu estou pensando? Eu só estou no pensamento, né? Ainda não falei da palavra. Quanto mais da obra. Se eu estou pensando isso de fulano e de cicrano, qual é a razão por trás disso? Há uma razão. Onde ela está? Ela é todas são produto do orgulho. Isso aí não resta a menor dúvidas. O contrário do orgulho. O que é o contrário do orgulho? A simplicidade, né? A simplicidade e especialmente a humildade. Então eu não estou sendo humilde quando eu penso algo que não é correto sob o ponto de vista moral e ético dos ensinos de Jesus. Então, reflete, pensa. Por que eu estou pensando isso a respeito do meu irmão, da minha irmã? Porque todos somos irmãos em Cristo. Que o Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás nos céus. Então, o Pai que é meu é seu, é do vizinho, é do pessoal que trabalha conosco em nossa casa, nos ajudando, é do pessoal que entrega o que nós pedimos, né? Porque hoje todo mundo está nas redes sociais e é um grande problema. Inclusive, Joana vai dizer, né, que a questão do mundo moderno, ela não fala explicitamente redes sociais, não é? Em que nós utilizamos as redes sociais, em que a linguagem é curta, é pouca, né? A linguagem é assim. Outro dia eu estava vendo a linguagem entre os jovens com a minha neta Nina, e ela dizendo: minha avó, o mundo hoje está assim, eu estou lhe mostrando. Não pode escrever texto grande. A gente escreve coisa pequena, assim, quanto, QTO, mesmo, MSM, tudo abreviado. E eu vi lá uma menina de 13 anos dizendo assim, estavam falando, né, nesse texto aí da rede social, que é do grupo que ela entra, era um grupo americano, que ela gosta de conversar em inglês, para ir desenvolvendo nessa parte da audição e a parte da fluência. E a menina disse assim: se você falar mais de 4 linhas, eu não responderei. Ó, agora usando 3 símbolos que eu não traduzi, foi ela que traduziu para mim. Aí depois, uma outra pessoa entra na discussão e diz assim: não, eu não vou ler livro. Era a respeito de um livro que estava sendo publicado há uns 3 anos passados. A adolescente responde: eu não vou ler livro, me avise quando sair o filme. Aí eu falei: meu Deus, é por isso que a Saraiva fechou, é por isso que as livrarias estão fechando. Ninguém quer mais os livros, quer assistir o filme, né? O filme não interpreta a ideia do livro, e aí a gente fica com essa noção da realidade, noção do mundo distorcida. É esse mundo que a gente está vivendo aí, produzindo escândalos e se esquecendo da advertência de Jesus. Porque cortar pé, mão e olho, como nos ensina nossa irmã Joana de Ângeles, né, foi uma firmeza que Jesus usou no seu tempo, em decorrência do próprio Velho Testamento, daquilo que os judeus compreendiam. Então, ele usou essa firmeza, e que por muitos séculos, muitas pessoas levaram o pé da letra, e quando roubavam, se arrependiam, cortavam a mão. Né? Quando os seus próprios pés eram levados a cometer desatinos fora da recomendação de Moisés, então eles cortavam os pés e cegavam os próprios olhos, quando enxergavam desaires no comportamento dos outros e saíam usando a maledicência e difamando a pessoa. Então, convertido ao catolicismo, eles iam às pessoas e cegavam seus próprios olhos. Joana de Ângeles faz uma advertência,
muito interessante. Disse: nós não podemos mais compreender isso desse modo, porque se nós nascemos com um corpo perfeito, nós vamos precisar dos olhos, das mãos e dos pés para realizarmos a tarefa que nós viemos realizar aqui. O que é preciso compreender numa atualização do pensamento de Jesus é cortar a maledicência, os julgamentos que vêm através dos olhos, né, que vêm através das mãos e dos pés. Então, é esse o entendimento para o nosso tempo. Nossa irmã Joana de Ângeles é essa mãe maravilhosa, essa mãe incrível, né, que nos ajuda a atualizar o pensamento de Jesus sob o ponto de vista da psicologia profunda. Então, algumas pessoas têm pedido assim: Carmélia, é tão difícil. Aí eu respondo: mas é tão fácil. Olha como Joana de Ângeles diz: sabe qual é a cura para esse texto escândalos? A cura é visualizar tudo com alegria e gratidão. Tudo. Se alguém lhe faz o mal, visualize com alegria e gratidão, porque tudo são ondas vibratórias. E quando você se magoa, se ressente, leva muito tempo numa relação abusiva, que termina lhe levando para uma desarmonia, se conserte. Se conserte. Porque a trajetória evolutiva é sua, não é do outro que lhe faz sofrer. A gente precisa amadurecer algo importante. A pessoa mais importante nesse contexto que eu estou vivendo sou eu. E quem diz que eu sou a pessoa mais importante é Jesus. E quem me ajuda a entender isso é o evangelho que ele deixou aí. Tudo arrumado, mastigado e dito. Se eu tenho dificuldade, eu procuro Joana de Ângeles para me ajudar nesses textos do evangelho, né, para eu compreender. Se eu tenho dificuldade em... eu não quero estudar psicologia, eu não suporto psicologia, eu não quero saber de autoconhecimento. Olha, filha, se tu não quer usar a razão, né, a fé, use a fé. Mas use a fé raciocinada, não é? Essa fé raciocinada só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por que será que esse conselho salutar, ele é um corolário do amor de Jesus? É porque toda fé que não é raciocinada vai levar a pessoa a ter uma compreensão distorcida da realidade. E a nossa realidade é uma realidade de tempo muito curta aqui na Terra. É por isso que alguns filósofos, especificamente um, vai dizer que o ser é um ser para a morte, o homem é um ser para a morte. Porque todos os dias as células vão envelhecendo e todos os anos, ou a cada 10 anos, nós vamos perdendo o vigor, a juventude, e a gente precisa aprender a se adaptar a esses momentos e não deixar nunca que a dor, a velhice do corpo, não se fala de velhice de espírito, o espírito é imortal. Então, em sendo imortal, eu preciso compreender e me adaptar às décadas, né, do tempo aqui na Terra. Então, nós podemos compreender com as lições dos grandes mestres. Nós temos hoje a neurociência, né, que caminha junto com a física quântica, que nos socorre na compreensão de espaço-tempo. A gente tem hoje todo um trabalho de pesquisa que já nos mostra que mente e corpo são objetos separados e que, se existe a mente, ela é o centro de uma consciência que está fora do corpo, né? Corpo enquanto corpo material, esse que nós vamos perder com a morte. Mas nós temos o segundo corpo, que é o perispírito.
Porque tudo que nós fizermos enquanto escândalos, como a gente trabalha com ondas vibratórias, ondas magnético, né, vibratórias, ondas magnéticas vibratórias, tudo que a gente faz fica registrado no segundo corpo, mas fica também registrado neste corpo. Então, hoje nós já temos pesquisas que nos ensinam que as depressões profundas, prolongadas, né, elas terminam provocando um efeito no hipocampo, né, em nosso cérebro. Ah, mas eu não sei onde fica o hipocampo. Vai ter que pegar para aprender um mapa do cérebro humano para entender, para sair dessa coisa. É uma vida só que a pessoa tem, então não tem espírito. Eu sou à toa, né, o ateu, como queira falar, eu sou agnóstico, eu sou cético, né, porque saem essas palavras por aí, mas quando você pergunta às pessoas qual é o significado disso aí, que a pessoa se autodefine, ela não sabe dizer, não sabe explicar. Aí você vê, meu Deus do céu, que coisa. Pois tem os dicionários, tem as palestras no YouTube, dezenas, centenas de palestras, tem os livros publicados, tem milhares de cientistas que estão aí já fazendo esse trabalho, que mente não é cérebro. Se existe mente, tem um centro de consciência. E de quem é essa mente? Pertence a quem? Ao espírito imortal. Então, isso aí é a descoberta da existência do espírito imortal. Então, hoje, os cientistas da área da neurociência, eles trabalham nas investigações e pesquisas para mostrar, né, que existe um espírito imortal. Ninguém hoje na área científica está fazendo investigação de EQM. Não está. Por quê que não está? Porque não interessa mais. Tudo que eles queriam saber nessa investigação da experiência de quase morte, eles já colheram, eles já investigaram em todos os campos. Tem muito livro publicado, né, sobre a questão da experiência de quase morte, pesquisas só com adolescentes, só com crianças, só com adultos até 50 anos, pesquisas com idosos. Então, cada cientista fez sua pesquisa numa área, juntaram tudo e já tem um norte na neurociência para ensinar isso. Nós precisamos ir atrás dessas informações. Nós precisamos estudar para que a gente compreenda o que Jesus quis dizer, o que Jesus quis nos ensinar, qual a profundidade dessas lições maravilhosas, profundas, fantásticas do seu evangelho. Porque senão nós vamos ficando para trás na compreensão do universo, na compreensão de como se rege o nosso planeta, na compreensão como nós devemos nos comportar em relação à questão dessas lições, e especificamente da noite de hoje, que é sobre escândalos. Então, a gente precisa usar a Bíblia para saber o contexto pelo qual Jesus disse isso. A gente precisa ter a ajuda da psicologia profunda. E aí, a psicologia profunda, embora haja algumas críticas para o termo profunda, né, mas isso não vem ao caso, porque o trabalho da Joana de Ângeles e da doutrina espírita é em cima do nascer de novo, é em cima da reencarnação. Tu vais nascer muitas vezes, muitas. E quem serão aqueles que estarão no seu núcleo familiar, amigos e inimigos de outrora? E quem estará ao seu derredor enquanto espírito imortal? Quem é que te atenta na vida? Tá vendo? Aqueles que você precisa ajudar a educar. Você precisa ajudar a educar porque foram desafetos do passado. Ou então, esses espíritos vieram para você socorrer como uma boa professora numa escola pública. Amar, socorrer, ajudar, mas para isso, acredite, eles vão ficar de lápis e caderninho na mão, olhando cada coisa que você pensa, anotando tudo que você diz, anotando tudo que você faz.
para que não haja esse descompasso entre aquilo que eu discurso, que é o meu discurso, e aquilo que eu realizo, eles estão, ó, em polos opostos. É preciso que seja uma união, fazer, dizer, pensar, de acordo com a ordem, com a harmonia e com o amor imenso de Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos e nos ajude nesse final de semana e na semana vindoura a termos muito equilíbrio em nossa vida.